Para além da imaginação. É assim o amor de Deus para com cada um de nós. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos a este lugar e bem-vindos também àqueles que acompanham esta transmissão online e àqueles que nos escutam através da rádio RCS. Um abraço a todos aqueles que estão longe e vocês que estão aqui perto, não vos abraço agora, mas quem sabe no final da reunião ou durante esta semana. Hoje vamos falar acerca de um tema muito interessante e muito importante. O grande conflito é o tema desta palestra, desta conferência, e eu gostaria de pedir a ajuda de Deus, uma vez que vamos falar sobre coisas que não são realmente ideias humanas, mas eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, foi inspirada por Deus e preciso da ajuda do Deus que a inspirou. E por isso vou inclinar a minha cabeça, vou fechar os meus olhos, vou falar com o meu Pai que está nos céus e se alguém me desejar acompanhar poderá fazer o mesmo. Se alguém que está a conduzir neste momento e ouvir a rádio não o pode fazer, pode com o seu coração acompanhar estas palavras. Querido Pai que estás no céu, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de ler e de falar acerca da Bíblia e da sua mensagem. E hoje vamos abordar um tema tão importante. Eu peço que seja o Espírito Santo a falar a cada coração, a falar através de mim e que realmente todos possam tomar a decisão que precisam de tomar, que todos nós possamos colocar-nos do lado certo neste grande conflito. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Dia 1 de novembro de 1755. O dia amanheceu muito bonito. O sol estava radiante. O rei Dom José I, com a sua rainha, que na realidade era uma espanhola, e costumavam neste dia, que era o feriado do dia, chamado Dia de Todos os Santos, um feriado religioso, costumavam ir à missa a meio da manhã com as suas filhas. No entanto, uma das filhas, naquele dia, disse: não me apetece hoje passar o dia na cidade, gostava de ir até ao campo. Então o rei Dom José I e a sua esposa e as suas filhas foram à missa muito cedo de manhã, de madrugada, e depois saíram para o campo. E a verdade é que foi a última vez que eles saíram de casa, porque cerca das 9h40 da manhã houve um terremoto tão forte, pensa-se que terá sido entre 8,5 a 9 na escala de Richter, e foi um terremoto tão forte. Aliás, num espaço de 10 minutos, pensa-se que houve na realidade 3 terremotos. E a cidade de Lisboa ficou completamente arrasada. E apesar deste terremoto ter ficado conhecido como o terremoto de Lisboa, o grande terremoto de Lisboa de 1755, na verdade, este terremoto afetou grande parte da Europa e, inclusive, o norte de África. Foi sentido em muitas cidades da Europa e não afetou só Lisboa, em Portugal. No Porto, aqui onde nós estamos no Porto, mas estamos aqui muito perto do Porto, foi sentido durante 6 minutos. As pessoas correram para a rua, pensavam que era o fim do mundo. E, sobretudo, de Lisboa até ao Algarve, em toda a parte sul do país, o terremoto foi muito sentido e fez muitos estragos, matou milhares de pessoas. Mas o mais importante, ou o mais crítico e o mais difícil de compreender para as pessoas naquela altura, foi porque é que isto aconteceu exatamente num dia em que milhares de pessoas estavam na igreja. Será que Deus tinha ficado zangado connosco? E eu tenho um livro em minha casa, escrito por Edward Pace, que o título é A Ira de Deus, o grande terremoto de 1755. Ele estudou o assunto a fundo e é muito interessante que ele revela que a Igreja, os responsáveis da Igreja, estavam um pouco acanhados de dizer realmente o número dos mortos, das fatalidades que aconteceram nas igrejas. As pessoas estavam nas igrejas, as igrejas ruíram e muitas pessoas, milhares de pessoas morreram dentro das igrejas. E então ele escreve o seguinte: admitir um grande número de vítimas não era compatível com a mensagem que a Igreja pretendia transmitir às pessoas, nomeadamente que fora a sua terrível propensão para o pecado que atraíra a ira de Deus à cidade. Ou seja,
era difícil reconhecer que muitas pessoas boas, aparentemente boas, que iam à igreja, morreram. E ele revela neste livro, muito interessante, que havia partes da cidade de Lisboa onde viviam as prostitutas e as pessoas que se drogavam, já naquela altura havia, e as pessoas que eram os párias da sociedade, e essas partes foram menos afetadas do que outras partes. E foi difícil reconhecer que dentro das igrejas as pessoas que eram religiosas, devotas, que aparentemente amavam mais a Deus, morreram. Isto levantou uma série de perguntas. Aliás, por toda a Europa começou a haver movimentos filosóficos que queriam explicar as catástrofes naturais à parte da intervenção de Deus. Porque não se compreendia como é que Deus podia ter feito uma coisa destas. No entanto, no coração dos crentes, há aqui algumas perguntas que precisam de ser respondidas. Ainda hoje, nós olhamos à nossa volta e por vezes parece que as pessoas boas são as pessoas que têm menos sorte na vida. As pessoas que amam a Deus, que querem estar perto de Deus, parece que são mais atacadas pelos problemas. Porquê? Porquê tanto mal, tanta guerra, tantos conflitos no mundo? Porquê tanto ódio no coração de tantas pessoas? Porquê tantas doenças terminais? Eu conheço tantas pessoas que sofrem com doenças terríveis. O cancro nos nossos dias é uma praga. Porquê? Se Deus é bom, se Deus existe, e nós ontem falámos sobre a existência de Deus e sobre as impressões digitais de Deus. Se Deus existe, e se Deus é amor, como a Bíblia diz que Ele é amor, porquê tanto mal? Será que Deus é responsável pelo mal? A Bíblia responde a esta pergunta. Jesus contou uma vez a parábola do trigo e do joio. E nessa parábola, ele diz que um certo homem plantou uma boa semente no seu campo, semente de trigo, mas quando cresceu havia joio, havia ervas daninhas a envolver o trigo. E os servos disseram, como é que isto aconteceu? E então o Senhor disse-lhes, o inimigo é quem fez isso. Os discípulos ouviram a parábola que Jesus contou, uma história, uma ilustração para a multidão, e em privado, como acontecia muitas vezes, os discípulos de Jesus aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, olha, mas explica-nos lá, o que é isto da parábola do trigo e do joio? Um inimigo, depois semeou lá uma semente má e o joio também cresceu. E Jesus disse, o inimigo que o semeou é o diabo. Isto está escrito em Mateus, no capítulo 13, verso 39, mas podem, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ler toda a parábola e toda a explicação da parábola. E mostra claramente, aqui já não era a parábola, já não era a ilustração, era a explicação da ilustração, mostra que Jesus acreditava que o diabo existe. Há cristãos que dizem, bom, eu acredito em Deus, eu acredito no bem, isso eu consigo acreditar. Agora no diabo não consigo acreditar. Mas Jesus, Cristo, acreditava na existência do diabo. Quem será o diabo? Sabem que nas ilustrações e nas representações deste ser, ao longo do tempo, foi ficando conhecida esta imagem de um ser vermelho, com chifres, com um tridente na mão e que gosta de ver as pessoas assar no inferno. Será que realmente é este o diabo acerca de quem a Bíblia fala? De maneira nenhuma, ninguém se engane. Aliás, uma das coisas que o diabo conseguiu foi que as pessoas acreditassem ser ridículo acreditar na sua existência. Isso interessa-lhe muito. E por isso, se queremos que as pessoas não acreditem em algo, mostramos ou divulgamos esse algo como uma coisa ridícula. Ninguém quer acreditar numa coisa dessas. Claro que não, eu também não quero acreditar num diabo destes. Mas a Bíblia diz que existe alguém que realmente se revoltou contra o governo de Deus. O livro do Apocalipse revela-nos um conflito existente há milhares de anos entre as forças do bem e as forças do mal no universo. Apocalipse capítulo 12, verso 7 diz, e houve batalha no céu. Onde é que começou a guerra? De acordo com a Bíblia, não foi na terra, foi no céu. Antes de começar na terra, a guerra começou no céu. Houve batalha no céu.
Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Lembrem-se deste nome, Miguel, vai ser importante. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Diz Apocalipse, capítulo 12, verso 8. E o verso 9 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A Bíblia identifica o dragão que lutou contra Deus e contra os anjos de Deus. Mas quem era este ser? Como é que um ser tão mau, um dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, apareceu no céu? Como é que isso aconteceu? Quem é este ser? E o que é que ele quer? E porquê é que nós temos de falar nele e sofrer com os seus ataques nesta terra? A Bíblia responde a tudo isso. No livro de Ezequiel, numa profecia contra o rei da cidade de Tiro, que era uma cidade onde viviam inimigos do povo de Israel, que era o povo de Deus na antiguidade. Na realidade, há no livro de Ezequiel, no capítulo 28, uma profecia contra o príncipe de Tiro, e aí estamos a falar contra o monarca humano, e depois há uma profecia contra o rei de Tiro. E a linguagem que é usada mostra claramente que está a falar acerca de alguém que é mais do que humano. Reparem o que diz: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas, andavas, diz o verso 14, de Ezequiel 28. Na realidade, este ser era um querubim. A palavra querubim na Bíblia significa anjo, mas no livro de Ezequiel é usada para uma ordem de anjos muito exaltada. Uma ordem de anjos que está na presença imediata de Deus. No livro de Ezequiel e no livro de Isaías e no livro do Apocalipse, na Bíblia nós lemos acerca de 4 seres angélicos poderosos que estão à volta do trono de Deus, que o louvam sem cessar, além dos outros anjos. E o livro de Ezequiel diz que havia um querubim, um desses anjos, da ordem mais exaltada de anjos no céu, que realmente se revoltou contra Deus. Reparem o que diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A Bíblia diz-nos que este ser foi criado perfeito. Há pessoas, e uma vez tive uma pessoa que veio ter comigo e me perguntou: diga-me uma coisa, acha que Deus de alguma maneira fez as coisas de forma a que o mal viesse a surgir no universo? Disse, não acredito de maneira nenhuma, não acredito nisso. Mas como é que um ser santo, um anjo poderoso, lindo, belo, Lúcifer, que estava no céu, como é que ele se revoltou contra Deus se ele era perfeito? Como é que num ambiente de perfeição, num ambiente celestial, um ser perfeito se revoltou contra Deus? Como é que isto pode acontecer? Meu querido amigo, se Deus pudesse criar um anjo ou anjos tão perfeitos, tão perfeitos, tão perfeitos, tão perfeitos, tão perfeitos, que eles não pudessem afastar-se de Deus e deixar de amar a Deus, eles não seriam perfeitos. Seriam autómatos. Se Deus criasse seres que o obedecem cegamente e que já tivessem predeterminados para obedecer ou desobedecer, Deus nunca iria ter o amor verdadeiro. Porque no amor verdadeiro tem de haver liberdade. Eu amo a minha mulher, eu quero que ela esteja comigo para sempre. No entanto, eu não lhe posso dizer, olha, ficas comigo para sempre, senão eu mato-te. Será que isso é amor? Não é amor. A minha esposa não poderia ser feliz e amar-me se eu pusesse o nosso casamento nestas condições. Deus não podia ter criado os anjos de uma forma tal que eles não pudessem revoltar-se. Deus criou-os livres para escolher como nos criou a nós. E Deus criou este anjo perfeito. Mas a perfeição não implica a ausência de liberdade. Pelo contrário. E a Bíblia continua, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. A violência começou no coração de Lúcifer. A palavra comércio aqui é muito significativa.
Tiro era uma cidade marítima, uma cidade de muito comércio. Havia navios de várias cidades a virem para Tiro e havia muito comércio ali. Qualquer pessoa que já visitou o Médio Oriente sabe que o comércio lá é diferente. Usa-se muito o regatear e vende-se gato por lebre. Ou seja, há muita mentira, há muito engano. E Satanás enganou no céu, enganou muitos anjos de Deus. E além disso, além da mentira, ele usou também a violência. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Deus revela qual é o princípio. A Bíblia revela qual é o princípio do mal, o princípio que esteve na origem do mal. Um ser que se quis exaltar a si mesmo. Um ser que se deixou absorver na sua própria pessoa. Um ser que se tornou orgulhoso, egoísta e cruel. E o livro de Isaías continua esta descrição. Isaías, no capítulo 14, verso 12, diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Estrela da manhã, em latim, é Lucem Ferre. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, traduziram com essa expressão, e daí vem o nome de Lúcifer. Simboliza, não é uma estrela? A primeira estrela que nós vemos na manhã, quando amanhece o dia, aquela mais brilhante, é um planeta, é o planeta Vênus. Não tem brilho próprio, tem um brilho que lhe é emprestado. Muito interessante, é simbólico de Lúcifer, que não tem vida nele próprio e revoltou-se contra o Criador da vida. De qualquer maneira, continua a Bíblia e diz: Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, diz Isaías 14, verso 12. Verso 13 diz: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Esta referência aos lados do norte é significativa. A Bíblia diz-nos, no Salmo 48, que o lado do norte é o lado do grande rei, o lado de Sião, o lado do trono de Deus. No fundo, ele queria exaltar-se e ser ele a governar. Queria ser ele a pessoa a quem os anjos adoravam no céu. Queria ser ele a ditar as leis e a ditar as regras. E a Bíblia diz-nos exatamente como é que esse mal começou. Isaías capítulo 14, verso 14 diz: Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis estar no lugar de Deus. Ele quis ser igual a Deus, no sentido de ter a posição de Deus e que todos lhe prestassem vassalagem. Ele deixou-se absorver pelo seu eu. Agora, podemos perguntar, se Deus já sabia que este ser se ia revoltar contra ele, se Deus já sabia todo o mal que ele ia fazer, por que é que Deus não o destruiu logo? Bom, imaginem comigo, vocês são um trabalhador numa empresa onde têm um patrão e vocês estão numa boa posição na empresa e depois têm outros empregados que estão ali e hierarquicamente não estão numa posição tão elevada como tu estás, mas eles também estão ali, são teus colegas, e tu começas a achar que o patrão não está a ver as coisas muito bem. Começas a ter outras ideias. És uma pessoa empreendedora e achas até que se as coisas fossem feitas como tu pensas, a empresa poderia ir muito mais além. E então começas a disseminar as tuas ideias para os outros colegas e a dizer-lhes: olha, sabes, eu acho que na realidade o patrão está a fazer assim, ele é bem intencionado, é uma boa pessoa, mas se nós fizéssemos as coisas assim, 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 como eu estou a pensar, isto iria muito, muito melhor. Iríamos ganhar mais dinheiro para toda a gente, seria espetacular. E vamos supor que essa história chegava aos ouvidos do patrão. E então tu chegavas um dia ao escritório, vias os teus colegas, dizias bom dia a toda a gente
e olhavas para o teu patrão e dizias, olá, senhor patrão. E o senhor patrão pegava na pistola e pum! Acabou-se a rebelião aqui na minha empresa. Achas que os outros colegas iam amar muito o teu patrão? Iam amá-lo? De certeza que mais ninguém se revoltava contra ele, porque tinham medo, não porque o amavam. Se Deus tivesse destruído Lúcifer logo, os anjos no céu nunca poderiam continuar a amar a Deus. Eles diriam, se é assim, se nós nos revoltamos, se não estamos de acordo com Ele, Ele mata-nos, Ele destrói-nos. Deus tinha um plano melhor. Deus queria que todo o universo estivesse de acordo com Ele no momento em que Ele destruir Lúcifer. Reparem, a Bíblia ensina-nos que Lúcifer, de alguma forma, ou Satanás, de alguma forma, conseguiu trazer essa rebelião para a Terra. Como é que isso aconteceu? Podemos pensar, então Deus tinha lá problemas no céu, zangou-se com um dos seus anjos e com alguns que foram atrás dele e, pumba, mandou-os cá para a Terra para nos atormentar. Deus ama-nos muito. Não, não foi assim. A Bíblia ensina-nos como é que as coisas começaram. Como é que o mal entrou nesta terra? Sabem, um dia estava a falar acerca da Bíblia na rua com algumas pessoas e tive uma conversa muito interessante com um senhor que me disse: você não pode acreditar no relato de Gênesis, nos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis. A Bíblia começa com aquela história da criação e tudo, mas não pode levar isso literalmente, porque na realidade as coisas não foram assim, a ciência hoje mostra coisas diferentes. Meu querido amigo, eu gostaria de te encontrar hoje. Naquela altura eu nem sabia o que é que havia a dizer, mas eu gostaria de te encontrar hoje para te dizer uma coisa. Se tu dizes que és cristão, então os melhores e mais fiáveis relatos que nós temos da vida de Jesus estão nos Evangelhos. E o Evangelho mostra que Jesus acreditava no relato da criação e acreditava na história de Adão e Eva. Há muitos cristãos que dizem que isso é um mito, mas o Cristo a quem eles professam servir e seguir acreditava em algo que eles não acreditam. Jesus, quando foi questionado acerca do divórcio, disse, ele, porém, respondendo, está escrito em Mateus capítulo 19, verso 4, podem ler nas vossas Bíblias lá em casa, ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e o verso 5 diz, e disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Em 2 versos, em Mateus capítulo 19, Jesus cita os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e Gênesis 2. Jesus acreditava nessa história. E se Jesus acreditava nessa história, se Jesus, na realidade, foi o Deus do Antigo Testamento que inspirou essa história, eu acredito nessa história. E essa história diz-nos que Deus nos criou livres para escolher, tal como criou os anjos. Em Gênesis 2, verso 15, diz-nos a Bíblia que Deus tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deus criou um mundo perfeito, de acordo com a Bíblia. Um mundo onde não havia a menor sombra de mal. E, além disso, ainda criou um jardim para que o homem e a mulher, o primeiro homem e a primeira mulher, pudessem viver nesse jardim. E então, ordenou o Senhor Deus ao homem, diz o verso 16, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E então a Bíblia ensina-nos e mostra-nos que de alguma forma o primeiro par foi enganado por Satanás. Então a serpente disse à mulher, está escrito em Gênesis capítulo 3, certamente não morrereis. Meu querido amigo e minha querida amiga, eu acredito que não foi por acaso que tu vieste aqui esta noite, não foi por acaso que tu ouviste e estás a ouvir estas palavras, e não é por acaso que tu sintonizaste o site que sintonizaste para ouvir e ver esta transmissão.
Deus tem uma mensagem para ti esta noite. Há alguém que quer roubar a tua fé na Bíblia. Há movimentos nesta terra, muitos, e ontem falámos sobre a comunicação social e a teoria da evolução. É interessante que, na realidade, quando se estuda a fundo, e muitos académicos reconhecem isso, não se pode provar, demonstrar a teoria da evolução, mas ela é apresentada como se fosse facto. Porquê? Será que há uma mente que está a procurar remover a tua confiança da palavra de Deus? Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aqui está a verdade. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus disse no princípio a Eva e a Adão, Eva, Adão, eu dou-vos tudo, eu amo-vos, eu quero que vocês vivam eternamente comigo, mas eu não vos posso obrigar. Eu tenho de deixar uma porta por onde tu, Adão, e tu, Eva, possam sair da vida que eu tenho para vocês, possam sair do meu abraço de amor. Naquela árvore, Eva, naquela árvore, Adão, é o único sítio onde Satanás vos pode tentar. Não se aproximem dessa árvore, não comam desse fruto. Eva, Adão, assim vocês vão estar a demonstrar que não querem ser leais a mim e vão acabar por cair presa de um poder que é contrário a mim. Satanás, desde o princípio, usou a mentira e continua a usá-la hoje. Certamente não morrereis. E então disse, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ainda hoje, Lúcifer, o anjo caído, Satanás, o diabo, o inimigo de Deus, usa a mesma tática. Ele pega nas verdades da Bíblia e diz, não, isso é muito antiquado, quem é que pode viver assim? Não, isso não é bom. Eu consigo viver numa esfera de mais sabedoria, mais inteligência, eu estou mais liberto, eu sou mais instruído, eu sou mais culto. Eu conheço pessoas que têm ideias melhores, pessoas que estudaram mais e que sabem que na realidade a Bíblia, isso é para totós. Meus queridos amigos, olhem para a vida de um cristão verdadeiro, que ama a Deus e que estuda a sua palavra e que ora. E olhem para a vida de uma pessoa que não faz isso. Há pessoas boas, certamente que há. Mas a mudança interior, e vamos falar disso ao longo desta semana, a mudança interior que nós precisamos, só Deus pode operar. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus muda a nossa vida. Pode parecer que aquilo que o diabo tem para ti é melhor. Pode parecer que aquilo que ele te está a tentar a fazer te vai dar mais alegria. Mas na realidade, a palavra de Deus tem algo melhor para ti. A partir do momento em que Adão e Eva caíram, Satanás declarou-se o Senhor deste planeta. Adão e Eva já não tinham poder para resistir às suas tentações e ao seu poder sobrenatural. Satanás começou a dominar. Jesus disse aos judeus, no seu tempo, àqueles que estavam a tramar a sua morte, no Evangelho de João lemos, no capítulo 8, verso 44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Eles estavam a querer matá-lo. Ele foi homicida, Satanás, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meu querido amigo, minha querida amiga, podes pensar, bom, se na realidade, eventualmente, esse ser existe, eu quero longe de mim, não quero nada com ele. E ele a mim não me vai tentar e não vai cá fazer aquilo que ele quer, porque eu sou o Senhor do meu nariz e eu faço o que eu quero. Meu querido amigo, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse essas palavras em João capítulo 8, verso 32. Aliás, Jesus disse no capítulo 17 de João, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a tua vida está de acordo com a Bíblia, se tu estás a aprender a Bíblia, e se tu queres fazer a vontade de Deus na Bíblia, e se estás a conhecer o personagem principal da Bíblia, que é Jesus Cristo,
E se o estás a abraçar e se o estás a amar, com certeza, que vais ser livre das tentações do diabo. No entanto, deixa-me dizer-te uma coisa. Nós não precisamos de escolher estar do lado de Satanás. Porque Satanás, ele faz aquilo que ele quer quando nós não estamos do lado de Jesus. Essa é a decisão que eu quero pedir que tu tomes esta noite. Sejas quem fores, venhas de onde vieres. Se estás a ouvir estas palavras, Deus está a tocar o teu coração e a dizer-te, meu filho, eu não atuo como Satanás atua. Ele quer roubar a tua liberdade e tenta-te de forma subreptícia, de forma dissimulada, sem tu dares por isso. Mas eu sou o Deus da verdade e da justiça. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu não posso fazer nada por ti se tu não me deres autorização, se tu não abrires o teu coração, se tu não disseres, Senhor, eu quero que tu sejas o meu Deus, o Senhor da minha vida, o meu Salvador. Lembras-te daquilo que Satanás disse? Isaías 14, verso 14. Diz, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esta é a grande questão no grande conflito. Satanás quis ser semelhante a Deus. Mas esta expressão, semelhante ao Altíssimo, é muito interessante. Porque revela contra quem é que Satanás na realidade estava irado. Revela que Satanás cobiçou a posição de alguém muito especial no céu. Lembram-se do princípio? Eu disse-vos para vocês tomarem nota e se lembrarem bem de um nome. Lembram-se qual era esse nome? Diz-nos que no céu Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e os seus anjos. Quem é Miguel? A Bíblia mostra-nos que Miguel, uma palavra hebraica, um nome hebraico, Michael. Miguel vem do nome hebraico Michael, que significa aquele que é como Deus. Aquele que é como Deus. Muitas pessoas pensam que Miguel é apenas um anjo exaltado no céu. Porque no livro de Judas, Jesus tinha 2 discípulos chamados Judas. Um traiu, o outro não. E o que não o traiu escreveu um pequenino livro, está mesmo antes do Apocalipse, e no livro de Judas fala no Arcanjo Miguel. E há pessoas que leem Arcanjo Miguel, Arcángelos, o chefe dos anjos, o primeiro dos anjos, mais exaltado dos anjos, e pensa, aqui está, deve ser um anjo. Mas no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, Deus é chamado Anjo do Senhor. Quer dizer que Deus, algumas vezes no Antigo Testamento, era visto como um anjo. Quem era esse anjo, o anjo da aliança? Quem é aquele Miguel que é como Deus? Não pode ser outro, senão Jesus Cristo antes da sua encarnação. O livro de Judas diz que o arcanjo Miguel ressuscitou Moisés. E o apóstolo Paulo diz que com a voz do arcanjo, na segunda vinda de Cristo, os mortos serão ressuscitados. Daniel viu um ser chamado Miguel, o profeta Daniel no Antigo Testamento viu um ser chamado Miguel. Se lerem o capítulo 10 do livro de Daniel, vão descobrir essa história. Um ser que veio ajudar o anjo Gabriel, porque não havia nenhum anjo no céu que pudesse vencer Satanás. Só Miguel. E quem é Miguel? Não é outro, senão Jesus Cristo. E vejam a diferença que existe entre os dois poderes em conflito, entre o diabo e entre Jesus Cristo. A Bíblia diz, em Filipenses capítulo 2, verso 5, esta é uma das minhas passagens preferidas na Bíblia, eu leio-a e leio-a e leio-a e não me canso de a ler quase todos os dias. Diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vejam que há uma progressão aqui. Sendo em forma de Deus, a Bíblia diz que Jesus Cristo nunca começou, na realidade, como ser humano. Ele teve o início no ventre de Maria e nasceu no ventre de Maria, mas como Deus, ele nunca começou. A Bíblia diz no Evangelho de João, no princípio era o Verbo, ou a Palavra eterna. A Bíblia diz que Deus criou o mundo pela sua Palavra. E em João capítulo 1, verso 1, diz, no princípio era o Verbo, era a Palavra. E a Palavra estava com Deus. E a Palavra era Deus.
E foi através da palavra que tudo se criou nesta terra. Leia o Evangelho de João. O verso 14 do primeiro capítulo diz: e a palavra tornou-se carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus. Jesus era Deus. Jesus é o Criador. Na criação desta terra, todos os anjos puderam ver que Satanás não podia nunca cobiçar a posição de Cristo, porque Cristo era um com o Pai, Cristo era Deus, Cristo nunca teve um princípio, e Cristo, por amor a ti e por amor a mim, Deus, o Filho, a palavra eterna criou os mundos, veio a esta terra, tornou-se um servo, Ele a quem todos os anjos do universo serviam. Ele tornou-se um servo, e mais do que um servo, tornou-se um homem. Veio este grão de poeira cósmica que é o nosso mundo, esvaziou-se de si mesmo e, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, diz o verso 8 de Filipenses 2, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu querido amigo, minha querida amiga, hoje tu estás a ver quais são os dois poderes em conflito. Hoje estás a ouvir aquilo que a palavra de Deus diz acerca dos dois poderes que estão a combater pela tua mente neste momento. Há dois poderes em conflito no universo. E tu ou estás do lado de um ou estás do lado de outro. Não há meio termo. Não há cinzento nesta questão. É preto no branco. Ou Cristo, ou então, por muito que tu não queiras, se Jesus não é o rei do teu coração, a verdade é que há outra pessoa que, sem tu saberes, está a dirigir as tuas ações. Será que nunca te aconteceu fazeres coisas que tu não queres fazer e que não te apetece fazer? Ou que te apetece, mas tu não queres que te apeteça? Será que nunca te aconteceu teres vontade e uma compulsão forte para uma coisa que tu sabes que é errado? Há poderes que te querem ver cair. E há um poder que te quer erguer. Há uma pessoa, Jesus Cristo, que te quer salvar e que morreu por ti naquela cruz. Pouco tempo antes da sua morte, Jesus disse: agora é o juízo deste mundo e agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12, verso 31. E o verso 32 diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando Jesus disse todos atrairei a mim, Jesus não estava só a falar dos seres humanos, embora eu acredito que a história da cruz do Calvário, além de ser um momento em que Jesus pagou pelos pecados da humanidade, foi um momento em que o amor de Deus se revelou de forma extrema para cativar o teu coração, para te dizer: eu estaria disposto a morrer, eu Deus, a fonte da vida, a fonte da alegria e da felicidade no universo, estou disposto a morrer para que tu possas viver. Naquele lugar, naquele monte, naquela cruz, Deus estava a atrair-te a ti. Deus estava a dizer-te: eu quero-te, meu filho, e eu estou disposto a pagar tudo por ti. Eu estou disposto a suar e a transpirar e a sangrar e a morrer por amor a ti. Todos atrairei a mim, mas não só os seres humanos, também os seres celestiais, os anjos, mesmo os que não se revoltaram. Durante muito tempo, quem sabe milhares de anos, não sabemos, no céu, Lúcifer era um anjo exaltado, os anjos gostavam dele, ouviam-no, ouviam as suas ordens, ele pertencia àquela categoria de anjos mais exaltada, que deveria transmitir o amor e o carinho de Deus a todos. E eles não perceberam como é que uma pessoa assim se pode revoltar contra Deus. Se calhar, será que ele tem alguma razão? Mas quando eles viram Cristo, o seu exaltado comandante, que era um com o Pai, Deus, o Filho, a palavra eterna, a tornar-se um homem, a esvaziar-se da sua glória, a vir por amor a nós, a fazer-nos o bem que fez. E quando eles viram Lúcifer, Satanás, a erguer-se contra o Filho de Deus e a fazer-lhe o que fez, então eles perceberam. Perceberam como nunca antes que este ser que se revoltou contra Deus nunca mais se ia arrepender, nunca mais ia voltar atrás
e se ele pudesse, mataria o próprio Deus e destruiria a vida no universo. Deus, o Criador, humilhou-se. Lúcifer, uma criatura, exaltou-se. E tu, o que é que vais fazer? Queres hoje aceitar a mansidão e a humildade de Jesus no teu coração? Queres hoje tornar-te uma pessoa humilde pelo poder da graça e do Espírito Santo no teu coração? A Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia ensina que apesar de Jesus ter potencialmente, virtualmente destruído o poder de Satanás na cruz, apesar de Jesus ter alcançado a vitória por nós naquela cruz, Satanás e os seus demónios ainda não foram destruídos. O mal ainda continuará durante algum tempo até que seja destruído completamente. E a Bíblia diz, ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, verso 9. Porque é que, quando uma pessoa que realmente ama a Deus se entrega a Jesus, quando uma pessoa que vê Jesus a morrer no Calvário lhe entrega o coração, quando uma pessoa que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, quer colocar a Bíblia em prática na sua vida, porque é que essa pessoa parece que é mais atacada ainda? Porque é que, às vezes, parece que tudo corre mal a essa pessoa? Porque é que coisas tão más acontecem a pessoas tão boas? Porque se tu amas a Jesus, tu és o primeiro alvo de Satanás, tu és a primeira pessoa a quem ele quer abater nesta terra. Mas é possível resistir. É possível resistir. Apesar do conflito ser grande, é possível resistir. Reparem o que a Bíblia diz. Em Apocalipse 12, verso 4, diz-nos, e a sua cauda, está a falar do dragão, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Lúcifer não veio sozinho para esta terra, ele conseguiu enganar e conseguir para o seu lado uma terça parte dos anjos do céu. Agora a pergunta é, quantos anjos é que existem no céu? Bom, a Bíblia não diz o número exato e nós não sabemos o número exato dos anjos que existem no céu, mas diz, no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, dos dois livros proféticos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, diz milhares de milhares e milhões de milhões. Ou seja, um número astronómico, um número que não podemos calcular nem contar. São os anjos, são os seres celestiais que existem no universo. Saber que Satanás conseguiu um terço desses anjos, milhares de milhares e milhões de anjos caídos, seres sobrenaturais, mais poderosos do que tu e eu, estão nesta terra para nos fazer cair. A Bíblia diz que um anjo, numa noite, o Antigo Testamento revela-nos essa história, um anjo, numa noite, dizimou 185 mil soldados do rei Senaqueribe, rei da Assíria. 185 mil numa noite. Os anjos são poderosos. Imagina o que é um anjo estar zangado contra ti, se ele matou 185 mil pessoas e está zangado contra ti. Imagina que há muitos anjos zangados contra ti, milhares de milhares e milhões de milhões. E tu és apenas um ser humano. Mas na realidade, este texto também nos traz esperança. Sabem porquê? Porque se diz que Satanás conseguiu enganar a terça parte dos anjos do céu, quer dizer que existem 2/3 leais a Deus. Quer dizer que existem 2/3 de anjos bons. Quer dizer que existem 2/3 de milhares e milhões de anjos poderosos que estão à tua disposição para te protegerem, se tu quiseres ter o mesmo comandante que eles têm, Cristo Jesus. A Bíblia diz, Hebreus 1, verso 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Querido amigo, querida amiga, se tu queres herdar a salvação, querido amigo que estás a ouvir estas palavras na rádio, querido amigo que estás aqui neste auditório,
Deus está a dizer-te que te ama, que tem mais poder do que Satanás, que te pode proteger, que te pode guardar. Deus está a dizer-te que Ele tem 2/3 de anjos e que esses anjos são enviados a servir a favor daqueles que aceitarão Jesus como o seu Salvador e herdarão a salvação, porque Jesus venceu por ti e por mim. Amém? Alguém diz amém? Tenho-vos dito isto, disse Jesus. João capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tenham coragem, porque eu venci o mundo e Jesus venceu por ti. Em 1971, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos da América do Norte, um cientista, um psicólogo, Philip Zimbardo, fez uma experiência que hoje ele não a conseguiria fazer de certeza. Ele publicou mais recentemente, em 2007, este livro, The Lucifer Effect, o efeito Lúcifer, e o subtítulo é Compreendendo como boas pessoas se tornam más. Ele fez uma experiência com alguns estudantes universitários. Levou-os para a cave da Universidade de Stanford. E então, disse-lhes, ele escolheu os melhores alunos, aqueles que tinham as melhores notas e que tinham o melhor comportamento. Pessoas boas. Levou-os para a cave e disse-lhes, vamos fazer uma experiência. Isto é um estudo científico. Façam o melhor que conseguirem. Vamos fingir que durante 2 semanas, inicialmente era para ser durante 2 semanas, nós vamos fazer assim, durante 2 semanas, metade de vocês vão ser guardas prisionais e outra metade vão ser reclusos, aqui nesta cave. Então os reclusos foi-lhes dado uma roupa de recluso, ataram-lhes umas correntes num pé e eles eram despidos, só tinham aquela roupa de recluso por cima do corpo. E aos outros, que eram os guardas, eles atiraram uma moeda ao ar e escolheram qual dos 2 grupos é que ia ser os guardas e os prisioneiros. E os guardas, era-lhes dado um uniforme, uns óculos de sol e um bastão. 2 semanas era para ser a experiência. Mas só durou 6 dias. Só durou 6 dias. E este autor, este investigador, fez parte da experiência. Esteve lá também. E, de alguma maneira, pelo que eu li e eu vi, dá a sensação que ele estava do lado dos guardas, estava ali como observador, mas estava, de alguma forma, mais a simpatizar com os guardas. E vocês vão ver, as palavras dele confirmam isso. Era para ser 2 semanas, mas ao fim de 6 dias, este investigador convidou a sua namorada, que também era uma psicóloga, a vir e a ver aquilo que estava a acontecer. Ele achava que estava a ser muito interessante, do ponto de vista psicológico, para estudar a psique das pessoas, tudo o que estava a acontecer. E a sua namorada entrou na cave e viu os reclusos com sacos na cabeça. E viu os sinais dos maus tratos que estavam a acontecer. Porque rapidamente aqueles guardas prisionais, que não eram guardas prisionais, estavam apenas a representar um papel, encarnaram o papel e tornaram-se piores do que todos os guardas prisionais que eu já conheci. Foi-lhes dado algum poder. E eles quiseram exercer esse poder. E maltrataram os seus colegas que não tinham feito nada para merecer estar na prisão. Agora reparem que o investigador disse, o que ele escreveu no seu livro e teve a coragem de o admitir, poucas pessoas foram capazes de resistir às tentações situacionais, de ceder ao poder e dominância, mantendo alguma semelhança de moralidade e decência. E agora reparem o que ele disse. Obviamente, eu não estive entre essa nobre classe. A namorada dele olhou para ele naquele dia, 6 dias depois de começar a experiência, e disse assim: estou agoniada com isto, apetece-me chorar, e se tu não vês mal nenhum nisto, então eu já não te conheço. Em 6 dias, a consciência moral daquele homem tinha sido afetada de maneira tal pelo poder, que a sua namorada disse: eu já não te conheço, não quero mais nada contigo. E foi aí que ele percebeu que tinha de acabar com aquilo.
Havia jovens a ter quebras emocionais, a ter descompensações todas as noites. Começavam a gritar, eu ouvi os berros, uma coisa horrível. E era apenas teatro. Na realidade não era teatro. Na realidade, há um ser que infectou a humanidade com o vírus mortal do orgulho e do egoísmo. Todos nós estamos infectados. E só há uma pessoa, só há um ser em todo o universo que te pode livrar a ti e que me pode livrar a mim. E essa pessoa é Jesus Cristo. O teólogo Bernard Travailler estudava nos Estados Unidos da América do Norte, numa universidade de teologia, uma faculdade de teologia. E ele e os seus colegas costumavam jogar basquetebol no ginásio de uma escola que estava ao lado. E um dia eles conheciam muito bem o contínuo da escola que lhes abria o ginásio e que ficava ali à espera que eles acabassem de jogar, às vezes muitas horas. Ficava a ler e um dia ele passou pelo contínuo e viu o contínuo a ler o livro de Apocalipse. E ele viu que aquele velhote estava a ler e estava interessado na leitura. E ele, como teólogo, sabia que o livro do Apocalipse, mesmo para muitos teólogos, é uma coisa complicada, difícil de interpretar. Ou pelo menos muitos acreditam assim. Pode ser que se vocês tiverem a coragem de vir às próximas reuniões, possamos ver juntos que, afinal, a Bíblia explica-se ela própria. Mas este homem chegou ao pé deste velho, deste idoso, e perguntou-lhe, mas o senhor está a ler o Apocalipse? Sim, sim, estou a ler o Apocalipse, gosto imenso de ler o Apocalipse. Mas o Apocalipse é um livro um bocado complicado. O senhor compreende o que está a ler? Compreende? Compreende muito bem? Ah, é? Então o que é que o senhor compreende daquilo que está a ler no Apocalipse? É fácil. Jesus vai ganhar. Jesus vai ganhar. Ele morreu naquela cruz para atrair o teu coração, para que tu hoje pudesses arrepender-te dos teus pecados e não tivesses de perecer como Satanás e os seus anjos e aqueles que se unirem a eles no orgulho e no egoísmo. Jesus vai ganhar. O amor ganhou sobre o ódio. A humildade venceu o orgulho. A pureza e a inocência de Jesus naquela cruz venceram a maldade no coração de Lúcifer. Venceram por ti, para que tu hoje não endureças o teu coração, mas venhas a Jesus e lhe entregues a tua alma completamente. Qual é que vai ser a tua escolha? Eu espero que tu e eu possamos escolher Jesus. Quase não me lembro, foi há muito tempo atrás, quando conheci a Cristo, lhe entreguei meu coração. Com Deus em minha vida, pensei achar só paz. Passei por duras provas, eu achei que era o fim. Milagres eu não via, nem saída ou solução. Eu me lembro quantas vezes minha fé vacilou, mas o amor de Deus mostrou-me a certeza de vencer. E hoje sei que Cristo é o caminho que sempre seguirei. Escolho a Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão, entrego o meu ser e o meu coração, e o que mais posso oferecer, assim como a noite
almejava ser perfeito para a vida eterna atingir, mas Cristo veio oferecer-me sua graça e seu perdão. Na cruz pagou um grande preço por minha eterna redenção. Só Jesus é a saída, Ele é a luz na escuridão, é o príncipe da glória, de infinita compaixão. E agora entendo a diferença de ter Cristo em meu viver. Só pela graça vem a vitória, confiando em seu poder. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão, entrego o meu ser e o meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá findar e um novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolho Jesus. Escolho Jesus. Eu escolho Jesus. E tu? A Bíblia diz-nos no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Deus hoje está a bater à porta do teu coração. Jesus hoje está a falar contigo. Se ouves a sua voz, abre o teu coração, abre a tua mente, com uma fé simples. Diz-lhe: Senhor, eu quero-te a ti, eu quero servir-te a ti, eu quero que tu me livres das garras do mal. Porque a promessa que Ele te dá é que Ele, como vencedor, ao entrar no teu coração, fará de ti um vencedor. O verso seguinte, Apocalipse 3, 21, diz: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Lúcifer cobiçou o trono de Deus, mas Deus mostra na história da salvação da humanidade que Ele está disposto a dar o seu trono àqueles que aceitarem a humildade e a mansidão de Jesus no seu coração. É essa a tua escolha hoje. Àqueles que estão neste auditório, eu quero convidar, se desejam escolher Jesus, se desejam de uma maneira simples, não vos peço para abraçarem uma religião, nem para abraçarem um homem humano, mas peço-vos para abraçarem Jesus, um homem que também é divino e que morreu por ti. Àqueles que estão neste auditório, eu convido-vos, se querem aceitar Jesus como o vosso Senhor e se é a Ele que querem ser fiéis, coloquem-se em pé. Eu vou orar por todos aqueles que querem estar com Jesus, do lado de Jesus. Coloquem-se como uma manifestação da vossa fé. Aqueles que estão lá em casa a assistir a esta transmissão, poderão colocar-se de pé, se vos for possível, ou no vosso coração decidir estar do lado de Jesus. Aqueles que estão a ouvir na rádio, podem decidir, estejam a conduzir, estejam onde estiverem, podem decidir dizer: Senhor Jesus, eu quero ser teu. Eu sei que sou imperfeito e muito imperfeito, mas tu morreste pelas minhas imperfeições e pelo sangue que tu verteste naquela cruz. Eu quero ser teu. Entrego-me a ti e peço que me salves. Pai que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso, ouve esta oração. Abençoa cada pessoa que se colocou de pé neste auditório ou nas suas casas. Cada pessoa que neste momento, mesmo não podendo colocar-se de pé, colocou o seu coração nas tuas mãos.
através de Jesus. Aceita esta manifestação de fé. Guarda-nos do poder do mal. Envia os teus anjos para nos proteger e ajuda-nos a ter a mansidão, a humildade e o amor de Jesus no nosso coração. Amém. Muito obrigado a todos. Podem sentar-se. Muito obrigado pela vossa atenção. Foram um público excelente e até amanhã, se Deus quiser.